Boa tarde, meus irmãos. Sou Alessandro da Silva, do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Espero encontrar a todos em plena saúde, paz e harmonia. Peço a Deus e aos nossos mentores espirituais que abençoem a todos nós. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu dei o título de A Libertação através do Perdão e do Auto-Perdão. Para isso eu usei das seguintes obras: Felicidade e Cotidiano, do Luiz Roberto Scholl; As Algemas Emocionais da Alma, da nossa irmã e amiga Janete Azambuja Correia, pelo Espírito Khalf Kiran; e as obras básicas, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Então vejamos, né? Você já perdoou as ofensas recebidas? Tem facilidade de perdoar as ofensas recebidas? O bom mesmo seria que nós não sofrêssemos ofensa nenhuma e não nos sentíssemos ofendidos nunca. Mas nas nossas relações interpessoais, com frequência, nós nos sentimos ofendidos, ofendemos também aos nossos irmãos. E poderíamos nos perguntar, se desencarnássemos agora, deixaríamos para trás alguma ofensa recebida e não perdoada? Será que não iríamos desencarnar com pendências com os nossos irmãos? Perdoar é difícil. E algumas vezes nós não conseguimos nos perdoar também. Mas Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio com uma proposta nova. Até então, o que existia era a lei do olho por olho, dente por dente. E a partir do momento que Jesus nos vem trazendo a lei de amor e caridade, ele também nos traz uma nova proposta de justiça, até então desconhecida pelos homens, que é o perdão. Então, o que é perdão? Primeira coisa, vamos tentar definir o que é perdão. Perdão é um processo mental e espiritual de cessar o sentimento e os ressentimentos ou raiva ou contra outra pessoa ou contra si próprio. O perdão, ele deve ser concedido sem nenhuma expectativa de compensação. Declara o nosso excelso mestre que não se combate o mal com o mal. O nosso mestre dizia que se alguém bater na nossa face, que nós deveríamos oferecer a outra face, ou seja, nós deveríamos oferecer o perdão a quem nos ofende. Isso é o que ele queria dizer nessa forma figurada, né, de oferecer a outra face. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, o primeiro subtítulo que nós encontramos é Perdoai para que Deus vos perdoe. Pergunto, como é que a gente quer ou pode exigir o perdão de Deus se nós temos dificuldade de perdoar os nossos irmãos? Afinal, Jesus, quando nos ensinou a rezar através da oração do Pai Nosso, né, ele nos ensinou, né, aquela parte que diz: perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, como é que nós não perdoamos o nosso irmão, mas queremos o perdão divino?
Então, quem contrai um débito frente ao próximo, contrai um débito maior frente às leis divinas. O segundo subtítulo diz reconciliar-se com os adversários, né? E qual é a importância que Kardec resume nesse segundo subtítulo de reconciliar-se com os adversários, ou por que se reconciliar com os adversários? E nesse segundo subtítulo, Kardec nos esclarece que o fato de não perdoar, o fato de alimentarmos, não perdoando, o mal com o mal, cria um vínculo com o nosso agressor. E esses vínculos que se criam através da energia do nosso pensamento, são vínculos que perduram nesta e noutras existências, sendo causas muitas vezes de muitas obsessões. Os inimigos desta vida também poderão ser os nossos inimigos das nossas próprias vidas e no próprio mundo espiritual, para quando lá voltarmos. Então, por isso, a importância de reconciliarmos com os nossos adversários, ou perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos agride e aquele que nos persegue. Perdoar não é fácil, tanto que está escrito no terceiro subtítulo desse capítulo, o sacrifício mais agradável a Deus. Por que um sacrifício? Porque perdoar não é fácil. Não é fácil. Mas nós temos que buscar do recurso da oração e lembrar que Jesus falou, né? Perdoar 70 vezes 7. Não é na primeira vez que a gente consegue perdoar plenamente, de coração. Esse é um trabalho, muitas vezes, que nós temos que fazer diariamente. Nós temos que repetir, eu te perdoo, várias vezes. Às vezes a gente pode começar de uma forma tímida, não muito convicta, mas com o auxílio da oração, pedindo o amparo dos nossos mentores espirituais. Nós precisamos repetir, eu te perdoo, diariamente, até que aquilo se torne uma coisa convicta e que venha de dentro do nosso coração, de dentro da nossa consciência. Porque perdoar não é fácil. Aliás, Chico Xavier escreveu sobre isso, dizendo: a virtude mais difícil de ser posta em prática é o perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. O quarto subtítulo fala o argueiro e a trave no olho. Ou seja, nós temos a capacidade de enxergar os defeitos do nosso irmão e não enxergamos os nossos próprios defeitos, as nossas próprias deficiências. Então, aqueles atos que muitas vezes nós interpretamos como uma ofensa, nada mais é do que a falta de compreensão no nosso irmão. Falta de entender que ele também precisa de esclarecimento. Ou simplesmente é a nossa vaidade, o nosso egoísmo, né, embaçando a nossa vista, fazendo com que, às vezes, uma coisinha desse tamanho, a gente faz uma coisa deste tamanho, simplesmente porque alguém discorda de nós, não concorda com o nosso ponto de vista, e nós nos sentimos melindrados e nos sentimos ofendidos. Ou às vezes nós mesmos é que criamos situações que vão gerar uma resposta do nosso irmão na forma de uma ofensa. Então nós também temos que olhar para o nosso interior e avaliar as nossas ações, né, para ver até que ponto aquilo que eu estou dizendo, interpretando
como uma ofensa, não é simplesmente um mal-entendido, um ponto de vista diferente, que a gente, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, né, não aceita e encara aquilo como uma ofensa, como uma diferença, e vamos alimentando esse sentimento, e aí vem a dificuldade de perdoar. No capítulo 11 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais nos apresentam a lei de justiça, de amor e de caridade, esclarecendo que só existe justiça se há misericórdia. E o que é a misericórdia? É o perdão. Ao entender que o agressor só age assim porque ainda não compreendeu as leis divinas e que, de alguma forma, estamos reparando algum erro do passado, estamos praticando a lei de justiça, amor e de caridade. O verdadeiro perdão, portanto, é aquele que vem do coração, não é aquele que vem das palavras. E nós podemos enganar as pessoas, podemos enganar a nós mesmos, mas nós não enganamos o nosso Pai Celestial que está lá em cima, e não enganamos a nossa própria consciência, porque as leis divinas estão escritas na nossa consciência, e muitas vezes a materialidade, o nosso corpo material e as coisas do mundo material não permitem que a nossa consciência revele a verdade, e nós não reconhecemos os nossos erros, e aí temos dificuldade de perdoar também. Mas chegará o dia em que nós, livres do corpo material, nos encontraremos claramente conosco mesmos, e a nossa consciência será o nosso juiz. Então é importante que nós façamos essa reflexão, que nós busquemos o nosso autoesclarecimento, o nosso autocrescimento, né? Para sabermos reconhecer os nossos erros, compreender melhor os nossos irmãos e exercitarmos a prática do perdão. Quem tem dificuldade de perdoar ao outro, também tem dificuldade de perdoar a si mesmo. Então, praticando o perdão, eu torno mais fácil praticar o auto-perdão. Quem não perdoa e não se perdoa, carrega consigo a sombra do remorso, não age, não repara, não se melhora e não cresce. Quando a gente não se perdoa, a gente desenvolve o chamado sentimento de culpa. Normalmente a gente sente culpa por algo que nós fizemos ou algo que nós não fizemos. A psicologia nos diz que, assim como as diferentes emoções que sentimos, a culpa tem uma função adaptativa, ou seja, ela é própria da natureza humana. Há uma região no nosso cérebro chamado sistema límbico, que é o responsável pelos nossos julgamentos morais e também pela sensação de culpa e vergonha. Os psicopatas, por exemplo, também chamados sociopatas, eles têm um defeito no sistema límbico que faz que eles não tenham esse julgamento e não sintam culpa e remorso, né? É por um defeito, uma disfunção na região límbica. Então diz a psicologia que se você se culpa por algo que deixou de fazer ou porque fez, pense pelo lado positivo. Você está no grupo da maior parte dos seres humanos. Saiba que quem sente culpa tem maior capacidade de empatia e de conexão com o outro. A pesquisadora Brené Brown, em 2012, ela fez um artigo científico em que ela descreve a culpa como
algo saudável, desde que ela nos mova numa direção a pensamentos e comportamentos positivos. A culpa, ela é prejudicial quando nós alimentamos o remorso, e aí esse remorso nos trava, nos impede de crescer. Mágoas e culpas e ressentimentos servem de alerta que alguma coisa na nossa conduta está equivocada. Então, se tem o sentimento de culpa, revejamos as nossas atitudes, as nossas ações. Vamos nos corrigir. É uma oportunidade de nos corrigirmos. O que nós não podemos é ficar alimentando a culpa. Perceber o que está fazendo certo ou errado é ferramenta útil para o crescimento espiritual. Está lá no livro da nossa irmã Janete Azambuja Correia. Agora, a culpa então se torna preocupante quando pensamentos e comportamentos são direcionados de uma maneira em que não nos leva a lugar nenhum, porque nós ficamos paralisados. Ao cometer um erro, ao invés de pensar, me desculpe, eu cometi um erro, né? Quem sabe pensemos, me desculpe, eu sou um erro. E aí, corrija-se, vamos nos corrigir. Que bom quando nós reconhecemos que nós é que somos o errado, mas nós não podemos ficar nos culpando, alimentando o remorso e não fazer nada para mudar. Mais uma vez eu digo, nós temos a oração para nos ajudar. Peçamos ajuda. Os nossos mentores espirituais, os nossos anjos de guarda, estão para ir para nos ouvir, para nos amparar. Nós não podemos nos afastar deles. E nós nos aproximamos deles através da oração, de bons pensamentos, do Evangelho no lar. Então não fiquemos presos ao passado. Olhemos para frente. Ficar preso ao passado não vai nos levar a lugar nenhum. Vai fazer com que a gente continue errando. É como se nós estivéssemos guiando um automóvel olhando só pelo espelho retrovisor. Nós andaríamos alguns metros e cometeríamos algum acidente. Então, não podemos ficar olhando só para trás. Temos que olhar para frente. Temos que nos conhecer, fazer a nossa autoanálise, a nossa reforma íntima, e corrigir os nossos erros. Eu costumo dizer, que não adianta nós lermos as obras espíritas, as obras básicas, livros maravilhosos que temos até pela internet, Não adianta a gente ler e não praticar. Não adianta a gente ler e ser mais um livro que leu. Eu tive um professor que dizia que alguns filmes a gente não pode assistir o filme só comendo pipoca. A gente tem que usar da nossa inteligência, do nosso intelecto, e procurar aprender com aquilo. E mais, aprender e praticar aquilo. Aprender o Evangelho e viver o Evangelho. Vale lembrar que trazemos muitas culpas de encarnações anteriores. E essas interferem certamente na nossa caminhada atual. Então, por isso que cada vez mais vale aquela máxima do conhece-te a ti mesmo. A culpa faz com que nós fiquemos apenas lamentando e se sentindo mal. Para isso, só. A nossa consciência sempre reconhece e cobra nossos erros. Mas, às vezes, nós não a ouvimos. Então, as pessoas que carregam culpas, muitas vezes não se sentem merecedoras de felicidade, de sucesso, de prosperidade, e inconscientemente acabam perdendo oportunidades de crescimento.
Por isso a importância de buscarmos o nosso melhoramento moral, intelectual, nos conhecermos e romper com esse verdadeiro ciclo da culpa que nos aprisiona. Paulo aos Coríntios falou assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. E Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, falou: não guarde o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Portanto, reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos do nosso Senhor Jesus. Então, aprendamos a lidar com os nossos erros, aceitemos que somos imperfeitos, mas tenhamos a certeza de que podemos mudar. Nós temos que nos sentir merecedores do perdão e do auto-perdão. Quantas vezes a gente duvida até de um elogio que a gente recebe, né? A gente não se sente merecedor. Então nós temos que aprender a acreditar, receber e agradecer por cada pequenina coisa que acontece na nossa vida. Vamos trocar a culpa por responsabilidade. Perceber a diferença entre ser culpado e ser responsável. A responsabilidade é uma escolha que traz emoções positivas, faz com que nós percebamos como potentes e ativos e motivados podemos ser. A culpa, por sua vez, é uma emoção negativa que nos paralisa. Então, meus irmãos, indo para o final dessa nossa conversa, vamos exercitar o perdão, vamos exercitar o auto-perdão para podermos viver realmente o Evangelho, para nos libertarmos destas amarras que nos prendem e nos impedem de crescer, nos impedem de viver a vida plena, com felicidade, com amor, com harmonia. Essa vida maravilhosa que nós temos para viver. Agradeçamos a cada dia que a gente acordar, agradeçamos a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de viver, de crescer, de aprender, de partilhar das dificuldades e das felicidades com os nossos irmãos, com a nossa família, com nossos colegas, com os nossos amigos. Não vou me alongar mais, até por uma limitação que a gente tem de estar falando nessa forma gravada, mas convido os irmãos a fazer uma reflexão, uma prece, pedindo a Deus e aos amigos espirituais que nos amparem e nos deem a força e a coragem e perseverança necessária para que saibamos perdoar, saibamos nos perdoar e sejamos um instrumento de paz, de amor, de concórdia e de exemplo vivo que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Agradeço a todos pela atenção e que Deus os abençoe. Fiquemos todos em paz. Muito obrigado.